Deus, ele é o mesmo Deus de sempre, que ele sempre foi, ele sempre será, que nos olha de uma forma única e que realiza milagres, né? Então, a gente pode confiar nele. Oi, gente! Então, bem-vindos à segunda parte desse vídeo, né? Sobre o meu testemunho e aprovação em medicina. Que, como eu disse, uma coisa vem interligada à outra. Primeiro, eu queria especificar, gente, que não foi desde sempre que eu quis ser médica, que eu tenho vontade de fazer medicina. Quando eu era criança, eu tinha uma personalidade muito lúdica, assim. Então, eu queria ser tudo, eu queria fazer tudo. Eu já quis até ser astronauta, gente. Eu já quis ser modelo, eu já quis muitas coisas. Mas aí, eu fui crescendo e fui tendo essa consciência de profissão, né, tornar aquilo ali o seu objetivo, eu fui entendendo melhor e comecei a analisar melhor as possibilidades que eu tinha, né. Eu admiro, gente, até hoje eu gosto de muitas profissões, mas nenhuma como eu gosto de medicina. Então, foi uma coisa mais também de convergir interesses e também de uma experiência que eu tive. Apesar de não ter nenhum médico na família, eu passei muito tempo em hospitais quando eu era criança, infelizmente. Porque eu e as minhas irmãs, nós três, tivemos crise de asma durante a infância. A gente ia bastante no hospital para fazer nebulização, né? Eu fui, dentre as três, a que teve mais crises de asma. Eu tinha que levar bombinhas de asma. Eu ficava muito cansada, às vezes, em esportes e tal, e eu tinha que levar essa bombinha de asma. Eu passei bastante tempo no hospital, mas até uma experiência específica na minha vida eu nunca tinha visto nada demais, porque eu já também passei por várias experiências em que os médicos meio que estavam nem aí, entendeu? Não teve aquele atendimento tão carinhoso. Sempre fui em hospital público, então eu dependia muito do que tivesse ali, entendeu? Pra mim. Então eu nunca vi nada demais, meu olho nunca brilhou de admiração pelos médicos, porque eu nunca fui tratada, tão maravilhosamente bem, até uma experiência específica que eu tive, que foi numa crise. Minha mãe mandou eu ir acordar ela caso tivesse muito difícil de dormir, de respirar, né? E aí eu fui lá no quarto dela, acordei ela, falei que tava muito difícil de respirar e que eu precisava ir no médico. A gente foi no médico, logo fui atendida, entrei no consultório de uma médica que ela era muito novinha, ela era linda, gente. Muito atenciosa também pra fazer, acredito que a triagem, e ela já logo me mandou pra ficar internada porque realmente estava bem grave. Além disso, ainda teve outra médica nesse mesmo dia que fez brilhar os meus olhinhos, porque, gente, ela me atendeu tão bem, assim, foi o melhor atendimento que eu já tive. Ela chegou em mim, me explicou tudo o que estava acontecendo, tipo, me fez me sentir importante, sabe? Falou, olha, você vai melhorar, vai ficar tudo bem, e mesmo se não ficar, se você ainda estiver aqui de manhã, eu venho e eu mesma vou trazer café da manhã pra você aqui, tá? Então, tipo assim, foi um atendimento tão legal, eu nunca tinha sido atendida daquela forma. Mesmo que eu ainda estivesse ali tratando, melhorando, eu já me senti melhor naquele momento, só pelo atendimento que eu tive daquela médica. E a partir de então, comecei a admirar muito os médicos e eu comecei a levar essa possibilidade realmente a sério. Pesquisar sobre medicina, pessoas que faziam medicina, como era a profissão. Além disso, eu também sempre fui muito curiosa, como eu falei na primeira parte desse vídeo, eu sempre gostei de ir atrás do porquê as coisas acontecem. Eu sempre também gostei muito de escutar, a mais nova aqui de casa, então eu sempre escutei muito minha família, todo mundo aqui é mais velho que eu. Agora não, que eu tenho minhas sobrinhas, né? Mas eu sempre fiquei nessa posição muito de escutar e eu aprendi a gostar disso. Eu escuto, eu acredito, né? Que eu escuto muito mais do que falo e tudo mesclou, sabe, na medicina pra mim. Os meus interesses, matérias mesmo que eu gostava. A medicina tem as ciências que eu gostava, tem biologia, tem estudo da fisiologia do corpo, que eu também sempre amei, sempre achei interessante. Tem história também, tem uma matéria chamada História da Medicina, que inclusive eu vou pegar no próximo semestre. Tem arte, sabe? Depois que eu comecei a enxergar esses detalhes, eu falei, pronto, é isso, sabe? É isso que eu quero e eu vou atrás disso até o fim. Mas aí, outros 500 são, né? Ou eu passava numa federal, ou alguma coisa que ganhasse bolsa 100%, porque eu não tenho, minha família não tem dinheiro para pagar uma faculdade de medicina. E Deus foi colocando cada vez mais, a do tempo, eu ia pedindo para ele me falar se era isso mesmo e tal. Inclusive, gente, acredito que em 2019 a gente foi apresentar minha sobrinha, minha primeira sobrinha, na igreja. E no dia que a gente foi apresentar ela, eu tava me reconciliando, eu tava naquela crise existencial. Eu cheguei no culto, né? E o pastor falava parecendo que era pra mim. Você que quer medicina, que tá passando por um processo, que tá estudando, mas tem certeza do que você quer. Deus tem um propósito pra você nessa profissão. Se você quer se reconciliar com o Senhor, se você tá sentindo no seu coração que você precisa voltar, tem um motivo pra você estar aqui hoje, sabe? Ele falou, gente, de uma forma tão
Pra mim, isso vai acontecer, mas não pra satisfazer os seus desejos, não pra satisfazer as suas vontades, mas pra honra e glória de Deus. E, gente, ele falava e eu ficava assim, eu olhava pra minha mãe, minha mãe olhava pra mim e a gente ficava tipo, gente, o que que tá acontecendo? Juro. E foi maravilhoso, porque pra mim foi só mais. Eu já sentia no meu coração que Deus apoiava, sabe, a escolha que eu tava fazendo. Mas a partir daí, acredito que foi só mais uma comprovação, mais uma afirmação de que eu tava indo pelo caminho certo, sabe? No primeiro e no segundo ano do ensino médio, eu ainda estava dividida entre o PAS. Para quem não sabe o que é PAS, gente, é o Programa de Avaliação Seriada aqui de Brasília, para você disputar uma vaga na UNB. E eu tava ainda com esperança no PAS, mas, passado o tempo, eu vi que para entrar pelo PAS eu ia ter que tirar uma nota muito grande, que não ia dar do jeito que tava caminhando, não ia dar para passar pelo PAS. E aí, a partir do terceiro ano, foquei totalmente no Enem. Eu fiquei até bem triste, porque no primeiro ano que eu fui fazer o Enem, eu perdi a prova do segundo dia. E pra quem quer medicina já se cobra, né, gente? Isso me fez sentir muito mal, né? Mas quando a gente decide por uma coisa, né? Eu tinha já decidido que eu queria fazer medicina. Você não vai simplesmente desistir, muito menos numa tentativa, né? Porque eu ainda nem tecnicamente não poderia ser aprovada mesmo, não poderia entrar na faculdade, porque eu tava no segundo ano do ensino médio. No final de 2019 para 2020, né, que aconteceu, estourou aí a pandemia. Então, no terceiro ano do ensino médio, acabou que eu praticamente tive o terceiro ano inteiro EAD. Eu ia na escola de vez em nunca, então eu meio que não tive o terceiro ano, né? Eu acabei que estudei praticamente 90% por minha conta mesmo, pelos cursinhos online, né? Eu só fiz uma vez cursinho presencial, que foi pro PAS na primeira etapa, um mês, né, de intensivo, mas depois eu fiz curso online o tempo todo. No terceiro ano, eu vi, fazendo as provas do Enem mesmo, que eu tinha muitas lacunas de conhecimento de conteúdo em muitas matérias, e na base mesmo, sabe? Eu resolvi, antes de tudo, antes de começar a fazer provas loucamente, tentar criar uma base das matérias para poder partir para as questões, até para as questões mais difíceis, né? O terceiro ano do ensino médio foi majoritariamente a maior parte dele para construir essa base. E aí, por causa disso, eu não tirei uma nota tão boa. Eu terminei o ensino médio, então manti a minha rotina de estudo, só que eu mudei a técnica de estudo. Em vez de consolidar uma base, que eu já tinha consolidado no ano anterior, eu comecei a focar em questões, que muita gente, até dos concursos, né, usam muito esse método de questões. Simulado também eu fazia muito. Eu acho que todo final de semana eu fazia um simulado do Enem. Eu fiz todas as provas do Enem, PPL e aplicação normal também. E a partir das lacunas nas questões que eu errava, eu via o que eu precisava estudar mais. Era basicamente isso. E nesse ano eu tava muito confiante, porque eu usei o método que todo mundo que é aprovado fala que usa, né? O método de questões. E aí, eu consegui aumentar, gente. Quando eu vi, eu fiquei muito feliz. Eu consegui aumentar muito a minha nota da redação no Enem, né? Do ano anterior para o ano de 2021 foi um aumento de 100 pontos na redação. No ano de 2020 eu tirei 880 e no ano de 2021 eu tirei 980, quase 1000, né? Então eu fiquei muito feliz, porque é gratificante você ver o resultado do seu esforço se materializando ali na sua nota. Mas, apesar de ter ido muito bem, de ter me saído muito bem na redação, nas outras matérias eu deixei um pouco a desejar. Eu ainda não tinha chegado na minha meta para poder concorrer numa federal, né? É muito difícil, as notas para medicina em federais são muito altas. Então, no SISU eu já sabia que provavelmente não ia dar para passar, né? Eu fiquei muito triste, perdi assim as esperanças mesmo, de verdade. Eu fiquei muito, muito chateada. Me roubou até um pouco a alegria do 980, porque, né, eu esperava que eu conseguisse atingir o meu objetivo e não foi assim. Entrei nessa crise, né? Nessa época eu não tava estudando, não tinha voltado a estudar ainda. Mas logo em seguida que eu recebi o resultado, eu já fui comprar cursinho. Por trás disso tudo, eu tava orando muito, conversando muito com Deus. Nesse momento a minha fé, ela já tava forte, já tava consolidada. E eu orando muito, pedindo muito pra Deus uma resposta. Minha nota dava pra fazer tudo, gente. Tudo, menos medicina. Eu acho que muita gente que é vestibulando de medicina pode se identificar com isso, né? E eu fiquei numa crise, tipo assim, cara, será que eu tenho que escolher outra coisa? Será que eu não vou conseguir? Mas aí, né, gente, chegou o momento de tentar o ProUni. Depois do SISU, também tem o ProUni e o FIES. Pra quem não sabe sobre esses dois programas, pesquisem sobre eles, porque é muito interessante pra você que tá querendo entrar numa faculdade. A minha mãe e a minha irmã,
que elas sempre me ajudaram muito, né? Elas falaram, não, tenta, joga no ProUni, vai que, né? Joga lá e não se preocupa, não fica olhando, não se cobra, volta a estudar, mas joga lá. Eu falei, tá bom. Joguei a minha nota no ProUni. E passou um tempo, né? Os resultados foram vindo e eu não passei na primeira chamada do ProUni, né? Eu não consegui, igual eu estava imaginando. Eu joguei para Brasília e também para Goiânia, se eu não me engano. Eu joguei para Goiânia porque a nota de corte estava um pouco mais baixa e eu achava que eu tinha certeza que eu ia conseguir em Goiânia, mas eu não consegui, porque do nada a nota subiu e eu simplesmente a nota de corte subiu e eu simplesmente não consegui mais concorrer. Mesmo assim, gente, pra quem não sabe, o ProUni, ele tem lista de espera também. Então, mesmo eu não tendo conseguido, me falaram de novo, não, tenta, se inscreve na lista de espera. Se Deus quiser, por algum milagre, você pode, né, conseguir na lista de espera. E eu tava assim, eu duvido muito. Até parece, eu acho que eu tava em 22º, alguma coisa assim na lista de espera, gente. Tava muito distante, tinha muita gente na minha frente. No ProUni, você pode escolher só um lugar pra você ficar na lista de espera. Nos vídeos em que as pessoas explicam sobre o ProUni, eles falam pra você colocar seu nome na lista de espera da faculdade que você quer estudar. E aí eu falei, tá bom, vou colocar meu nome na faculdade que eu quero, né, na lista de espera. Fui lá e coloquei. Não sabendo eu que minha mãe já estava orando pra eu passar naquela faculdade, que é a Universidade Católica de Brasília, né? Pra quem não conhece. Tipo, joguei minha nota na lista de espera, falei, seja o que Deus quiser. Fui viver minha vida, gente. Fui estudar. Comecei até a estudar o vestibular novamente. Eu acho que eu estudei no máximo um mês. Quando meu nome foi classificado para eu entregar os documentos na faculdade, porque eu tinha sido classificada na lista de espera. De 22º, eu fiquei em terceiro na lista de espera, na chamada. Aí eu fiquei, não acredito. E, gente, até entregar os documentos é uma burocracia muito grande. Não é garantia de que você vai passar só por você entregar os documentos. Mas já era uma grande coisa. Nisso, eu já tinha começado a frequentar minha nova igreja. Eu também já tinha pedido orações pela minha aprovação na faculdade, né? Mas eu não tava esperando nada mais para aquele ano, gente. Pra mim já tinha acabado, já tinha esgotado as possibilidades. E eu que lutasse pra estudar mais um ano pra fazer o Enem de novo, né, no final do ano. E aí, eu fui classificada, fui lá e movimentei a minha família inteira pra entregar os documentos do ProUni. Gente, todo mundo da minha família ajudou, porque foi muita burocracia, gente, é muito documento, mas assim, muito documento mesmo. Todo mundo entrou na ondinha aí de me ajudar, né? Acabou que deu certo, a gente conseguiu entregar todos os documentos. Na verdade, ficaram faltando alguns, mas os que ficaram faltando a gente foi entregando por meio do Gmail, né? E aí pronto, a gente entregou os documentos e agora era só entregar na mão de Deus, porque se desse tudo certo, eu seria aprovada. Só de lembrar eu fico emocionada de novo, né? Porque, meu Deus, eu lembro de entregar e tal, e até aquele momento ali eu não vou chorar, meu Deus. Não vou chorar. Até o momento da entrega dos documentos, eu não tava, tipo, sabe, dando nada. Eu já tava feliz, eu tava muito animada, mas eu vi muita gente, até no YouTube mesmo, que foi desclassificada por causa dos documentos. Então, eu ainda não estava com aquela certeza. A minha mãe já tava pulando de alegria, porque pra ela já tava certo. Minhas irmãs também, mas eu ainda tava naquela, entendeu? E, gente, nesse processo aí, no meio desse processo, eu assisti um vídeo de uma moça, e por causa disso eu tava com todas as minhas forças tentando ter perseverança, a continuar ali pra tentar não desistir, jogar minha nota em tudo que fosse possível, porque eu recebi uma palavra. Esse vídeo tinha o título assim, pra você que tá cansado de esperar. Muito como se fosse pra mim, né? Sobre processos da vida. Ela tava falando sobre os desafios, sobre você lutar pra conseguir alcançar a sua promessa, sobre você ter esperança, sobre você não desistir até alcançar essa promessa, né, que Deus tem pra você, que Ele tem te falado. Ela citou 2 versículos que eu levei muito pra mim, assim, eu guardei eles. E o primeiro foi Isaías 41:10, que fala assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse foi um versículo que ela falou e eu guardei muito, porque tinha certeza que era Deus que estava me amparando ali, era Deus que estava me conduzindo. Então, eu guardei muito esse e também Tiago 1:3, que ele fala assim, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa,
a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Uns dias depois que eu assisti o vídeo dessa moça, minha mãe foi para casa do meu avô. Enquanto eles estavam lendo a Bíblia, ele mandou ela, quando ela chegasse em casa, ela me falasse para ler Tiago 1:3, que é exatamente esse versículo que eu acabei de ler para vocês sobre a perseverança, né? E foi aí que eu vi que Deus estava tentando me falar alguma coisa através desse versículo, que era para eu ter perseverança, que era para eu continuar a ter fé, que era para eu continuar perseverando, que ele ia fazer um milagre. E foi exatamente o que aconteceu. Foi extremamente gratificante ver isso acontecendo e ver as pessoas ao meu redor, minha família, ver isso acontecendo, ver o que Deus estava fazendo na minha vida também foi maravilhoso. Resumindo tudo, foi isso que aconteceu. Eu espero que esse vídeo realmente sirva para levar esperança para alguém, edificar. Para terminar, eu só quero dizer que Jesus esteve presente em cada passinho meu, em cada detalhe de tudo que aconteceu. E esperar em Deus foi muito melhor, sabe? Porque mesmo se eu não tivesse nada, mesmo se eu nunca tivesse conseguido ser aprovada, eu já tinha tudo. Depois que a gente lê e conhece mais a Deus, a gente passa a amá-lo mais. E ele começa a se revelar na nossa vida de maneiras incríveis. É isso. Beijo. Tchau, pessoal!